Olá, queridos irmãos e irmãs de Moçambique, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Num dia de muito frio, faz muito frio aqui, estamos com bastante neve aqui em Ohio, mas também um dia de muita alegria, sabendo que vocês estão aí se preparando para servir ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração, já que estamos falando de liderança. Para mim, a liderança nada mais é do que servir, né? E nós somos chamados para servir. E é isso que nós vamos entender hoje, o que significa servir, por que nós servirmos ao Senhor. Bom, eu gostaria de começar lendo o livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 14 e 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui é uma das primeiras passagens onde essa palavra servir aparece. Essa palavra, no grego, ela chama-se diaconeu. Diaconeu, ela tem esse significado de servir ou ministrar, mas mais do que isso, é como pôr à mesa alguma coisa para alguém comer, para alguém se alimentar. E para mim, quando Jesus está na casa de Pedro, e ele então cura a sogra de Pedro, a primeira reação dela foi de servir, foi de colocar à mesa alguma coisa para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o impacto que nós temos quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos toca, nos cura, nos liberta, nos salva. A primeira reação que nós teremos que ter é de servir ao Senhor e servir a comunidade do nosso Senhor. Então, quando você pensar em liderança da igreja, quando você estiver servindo ao Senhor, você serve porque um dia o Senhor tocou a sua vida, um dia Ele transformou a sua vida, Ele mudou o seu estado, aquilo que você era já não é mais, porque agora você foi transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então servir ao Senhor para nós é um grande privilégio, porque o Senhor nos tocou, por isso nós servimos ao Senhor. Mas não só isso, por que nós servimos ao Senhor? Por que nós queremos colocar a mesa, preparar a mesa para alguém sentar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como que nós colocamos a comida para as pessoas? A palavra de Deus é o pão da vida. Jesus fala que Ele é o pão da vida. Então, como nós podemos preparar essa mesa com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto amor, para que outras pessoas tenham a oportunidade de sentar-se à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo e experimentar da sua palavra, experimentar do seu poder na vida deles? Bom, nós servimos ao Senhor porque seguimos o exemplo de Jesus. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim que até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para mostrar que servir com amor é o que nós precisamos fazer para que a igreja cresça, para que as pessoas sejam impactadas. Outra coisa que muito importante saber por que servimos, é porque nós obedecemos a Jesus. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha, meus amados irmãos, obedecer ao Senhor é maravilhoso, porque nós entendemos através dessa passagem, desse versículo, que se alguém me serve, se alguém serve ao Senhor, precisa seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor é seguir os seus passos, é imitá-lo, é saber que, olha,
o Senhor falou dessa maneira, eu também quero falar dessa maneira. O Senhor orou dessa maneira, eu também quero orar assim. O Senhor, Jesus Cristo, ele era muito relacional, ele queria estar com as pessoas, ele queria caminhar com as pessoas, ele queria orar com as pessoas, ele estava ensinando e assim nós também queremos fazer. E com essa garantia de que, olha, se você está me seguindo, onde eu estiver, onde você for, eu vou estar com você. Ou seja, a garantia da companhia, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, em nós, nos dá a certeza de que, olha, quando nós estamos servindo ao Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele nos tocou primeiro e agora Ele está conosco. E também sabemos que, como Ele nos garante aqui, que se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós não esperamos recompensa dos homens, nós não esperamos, né, receber algo em troca, mas o que nós fazemos ao servir ao Senhor Jesus é entender que um dia, né, o nosso Deus vai nos honrar, um dia o nosso Deus vai nos dar o nosso galardão em glória. Por isso nós servimos, porque seguimos o exemplo de Jesus, mas porque também obedecemos a Jesus. Outra coisa, porque servimos para servir a igreja de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Não olhe cada um somente para os seus interesses, mas também para os interesses dos outros. Queridos irmãos, nós não servimos para esperar que a gente receba glória para nós, mas nós servimos porque entendemos que somos parte de um corpo, e como parte de um corpo, queremos saber que cada partezinha está funcionando bem, queremos saber que cada partezinha do nosso corpo está tendo sucesso. Por isso nós queremos seguir esse exemplo de que, olha, eu preciso considerar as outras pessoas maiores do que eu, melhores do que eu, para que eu possa servir com excelência, servi-las não de olho nos interesses, mas saber que elas estão crescendo, saber que elas estão frutificando, saber que elas estão caminhando alegres com o Senhor, que elas foram libertas pelo Senhor, e nós temos parte nisso, nós plantamos sementes, nós somos usados pelo Senhor para trazer a sua glória, e isso é maravilhoso saber, né? Porque muitas vezes nós pensamos em desistir porque as situações acontecem, porque nós não temos isso, não temos aquilo, mas olha, eu quero te dizer que em nome de Jesus você não vai desistir, que você vai caminhar em glória, porque você serve a um Deus altíssimo e você serve a igreja do Senhor. Você está vendo transformação acontecendo, você está vendo libertação acontecendo, você está vendo salvação acontecendo, curas acontecendo. Por quê? Porque o Senhor está conosco, é uma promessa dele, que ele estaria conosco, nos ajudando em tudo aquilo que nós precisamos, em tudo aquilo que nós necessitamos para desenvolver, né, para servir a Ele, para fazer com que a sua igreja cresça. Bom, entendemos que servir é colocar à mesa, né? É você organizar um encontro, né? Prover um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você organiza com detalhes, você faz isso com amor, com alegria, porque você quer seguir o exemplo do Senhor, obedecer a Ele e servir a sua igreja. Bom, como que nós servimos ao Senhor? Como que nós podemos servir ao Senhor? A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a herança como recompensa. Vocês estão servindo a Cristo, o Senhor. Queridos irmãos, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos servir com o nosso melhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que fazer com alegria no nosso coração, não com tristeza, mas nós temos que fazer com todo o nosso coração, porque nós estamos fazendo para o Senhor. O Senhor, Ele veio nessa terra, Ele morreu por nós, Ele deu a si mesmo, que é tudo, né? Então, o que nós vamos dar a Ele?
né? Nós temos que dar o nosso coração, a nossa intenção, o nosso trabalho, as nossas forças, tudo para Ele, porque isso é fazer com todo o nosso coração, porque nós não estamos fazendo esperando que o pastor vai falar que muito bom, ou que um irmão vai falar muito bom, ou que uma irmã vai falar muito bom. Não, nós vamos fazer porque nós obedecemos ao Senhor e queremos fazer para o Senhor com todo o nosso coração. E isso é muito importante para nós entendermos. Mas também há alguns requisitos para poder servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor é um privilégio, obviamente. Entendemos isso, que é um grande privilégio poder servir ao Senhor, ser parte da liderança da igreja do Senhor, é maravilhoso, mas existe também algumas condições. No livro de Atos, capítulo 6, vai falar sobre a escolha dos diáconos, né? A primeira vez que foi instituído diáconos na igreja. E vai falar que estava aumentando, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, mas vai falar assim, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus queridos irmãos, aqui havia um grande problema a ser resolvido, né? Os discípulos estavam iniciando a igreja, e com essa iniciação da igreja, muitas necessidades estavam acontecendo. Quem ia cuidar das viúvas? Quem ia cuidar dos órfãos? Né? E quem ia pregar a palavra? Todos eles estavam muito ocupados com tudo isso. E aqui aparece de novo a mesma palavra que nós começamos, né? A palavra servir, diaconeu, aqui aparece novamente, quando eles falam de colocar as mesas. Não é justo que a gente simplesmente coloque a mesa. Eles não estão falando que o trabalho de colocar as mesas não era importante, mas ele está dizendo, ele está explicando, né, que existem várias funções para ser feitos. Enquanto um está pregando, o outro está arrumando alguma coisa. Enquanto um está arrumando alguma coisa, o outro está louvando. Enquanto um está louvando, o outro está tocando. Enquanto um está tocando, o outro está limpando. Existem várias coisas a serem feitas, mas precisam fazer com ordem e com decência. Mas como escolher essas pessoas? E aqui está o padrão de Deus. As pessoas que têm que ter uma boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Sabe, meus queridos irmãos, quando nós olhamos isso, nós percebemos que nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Que nós somos chamados pelo Senhor para servir o Deus da glória. E servir o Deus da glória significa que o nosso testemunho precisa ser impecável. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus, cheios de sabedoria que vem através da leitura da palavra, do entendimento da palavra do nosso Senhor. Ser um líder na igreja traz essa responsabilidade para nós, né? Saber que nós temos que zelar pelo nosso testemunho, que nós não podemos andar por aí fazendo coisas que desagradam, que desonram o nome do Senhor, mas que nós somos dignos do Evangelho do Senhor, que estamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus para orar pelas pessoas que estão com necessidade, para orar por cura, para orar por libertação, para orar por salvação, porque isso o Senhor nos prometeu. Ele falou que nos daria autoridade sobre todas essas coisas, e nós precisamos usar isso com responsabilidade. Muito bem. Entendemos então que para os requisitos para servir, nós precisamos ser testado e aprovado, aprovado com isso, com o nosso testemunho, sermos cheios do Espírito Santo, conhecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz, que um dos primeiros discípulos foi Estevão,
E Estevão era cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele era uma pessoa que estava já sendo conhecida pelas pessoas por servir ao Senhor. Então foi natural para ele ser escolhido. Como é para você? Né? Por que você está sendo parte da liderança da igreja? Eu creio que você também está sendo escolhido, porque você está dando um bom testemunho, porque você está andando com o Senhor, porque você está orando, porque você está lendo a palavra, porque você está obedecendo aos pastores, porque você está recebendo, né, esse enchimento do Espírito Santo de Deus para fazer uma grande obra ao Senhor. Você também precisa ser equipado, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, fala assim: cada um use o dom que recebeu para servir uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O Senhor Deus nos deu dons e talentos para ser usado. Alguns que são naturais, outros que nós buscamos e o Espírito Santo nos concede para servir a igreja. Não para fazer de qualquer maneira, não para sermos maus administradores desse dom, dessa graça que Deus nos dá, mas com muita responsabilidade, com muito amor, nós utilizamos os dons e talentos que o Senhor nos dá para servir uns aos outros, para edificar uns aos outros, para fazer com que nós cresçamos, né, na graça, no conhecimento, no poder do Senhor, nas ações, né, de ajudar as pessoas, de caminhar juntos, andar 1 milha, 2 milhas, né, fazer visitações, fazer evangelismo, né. O Senhor Deus nos derramou o poder dele sobre as nossas vidas para nós servirmos a Ele, né. Ele nos dá essa garantia de que, olha, eu estou te enviando, mas eu estou te capacitando, eu estou te equipando para o ministério. Então saiba, querido, que quando você estiver aí servindo a sua comunidade, servindo a sua igreja, as pessoas ao seu redor, o Senhor derramou sobre você dons e talentos, né, para que você possa fazer esse serviço com excelência. E se você ainda não recebeu, né, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, eu clamo agora que em nome de Jesus, você receba o poder de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa hora, para fazer a vontade do Senhor. O último requisito que eu vejo para servir ao Senhor é de ter um coração de servo, né, um coração de serviço. A palavra de Deus nos diz, Marcos 9, capítulo 35, e assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Meus queridos e queridas, ser humilde, né, ter humildade no nosso coração, deixar o nosso orgulho de lado, e sempre pensar que, olha, eu estou servindo alguém que é amado pelo Senhor. Assim como eu sou amado pelo Senhor, você é amado pelo Senhor e está servindo alguém que também é amado pelo Senhor. O Senhor Jesus morreu por eles, assim como morreu por nós. Ter esse entendimento é importante, de saber que, olha, à medida que eu estou servindo, eu me pareço mais e mais com Jesus Cristo, porque Ele veio para servir. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostraste ao seu nome, servindo os santos, como ainda o fazeis. Meus queridos, quando nós servimos ao Senhor, Deus está vendo. E Ele não é injusto para esquecer todo aquilo que você está fazendo, todo o seu sacrifício, né? Muitas vezes a sua dor, muitas vezes a sua lágrima, muitas vezes você está aí caminhando com dificuldade para servir ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas saiba que Deus é com você, Ele está com você e Ele não se esquece daquilo que você está fazendo para Ele, né? Então, à medida que nós servimos uns aos outros, né, nós estamos servindo também ao Senhor e Ele se agrada disso. Meus queridos, essa é uma breve palavra para vocês. Eu espero que em nome de Jesus, né, isso possa impactar a sua vida como impactou a minha vida, né? Saber que eu tenho esse privilégio de, com a minha vida, tudo que eu tocar, tudo que eu fizer, eu preciso fazer com excelência, porque essa é uma oportunidade para que outras pessoas venham a conhecer ao Senhor Jesus.
né? Quando eu convido eles para ir para a igreja, ou quando eu convido eles para ir para uma cruzada, ou quando eu convido eles para irem na minha casa, a intenção é de que eles escutem a palavra de Deus. Então eu quero preparar tudo com muito carinho, eu quero preparar tudo com excelência, para que essa pessoa se sinta tão bem que ela venha perguntar por quê? Por que você faz isso? Né? E abre a oportunidade de falar, eu faço porque eu sirvo ao Senhor, porque eu amo ao Senhor, e eu sei que Ele tem uma obra na sua vida. Eu sei que Ele quer entrar no seu coração, eu sei que Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu Deus, o seu amigo, e isso é um grande privilégio que nós temos. Eu espero que nesse encontro que vocês estão tendo agora, que o Senhor Jesus derrame sobre vocês, né, abundantemente da presença dEle, que o Espírito Santo dEle encha suas vidas, né, que vocês experimentem nesses dias, né, o mover do Senhor na vida de vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, por ouvir, né, essas simples palavras, né, daqui de um pastor brasileiro que ama muito vocês. Né, que o Senhor guarde vocês, use vocês poderosamente, e eu espero vê-los em breve. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe. Eu vou orar e entregar essa palavra ao Senhor, do Senhor para vocês. Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor abençoe esse encontro, que os meus irmãos e as minhas irmãs de Moçambique, Pai, possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que eles possam ter essa intencionalidade de te servir, esse amor, Senhor, de te servir, que eles impactam muitas vidas para a tua glória, que o Senhor levante homens e mulheres do Senhor para servir ao Senhor com alegria e com um exemplo poder trazer muitas almas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fortaleça-os, que o Senhor mantenha-os firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é em vão. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs de Moçambique, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.